Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Clínica. Agora está começando mais um programa Café da Tarde para alegrar a tarde de segunda-feira, nessa tarde ensolarada e bonita. E hoje está com a gente o Ângelo, a Manu, o seu Ítalo, o Thiago e o Brian. E eu, claro, a âncora do dia, a Tatiane. E, enfim, vamos agora para a cobertura dos esportes. O Ângelo vai falar um pouco sobre o Grêmio. A simpatia da Tati Lindemann me agrada. Boa tarde, Tati. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Clínica. Quero fazer um patrocínio de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. E a produção da Rádio Clínica, além do Thiago, que está aqui, tem o Luiz e o Otávio Martins Stout, tem o Ítalo Curso, tem o Brian, tem a Manuela e toda a equipe, e a direção é da Fernanda Arioli. O que eu posso dizer? O Grêmio começou cansado por conta do contra-ataque do Vasco com o gol do Thiago Galhardo, que marcou o primeiro gol da partida do Vasco. O Vasco estava ganhando de 1-0, mas o Grêmio conseguiu a reação por conta do cruel, Jael, cruel. Ele fez o gol de empate do Grêmio. Só que na segunda etapa, no finzinho da partida, o pobre goleiro Martin Silva tomou um cangote por conta do contra-ataque do Grêmio, acabou marcando o segundo gol, graças a Deus, com o Matheus Henrique. O Martin Silva, ele cometeu uma falha grave no gol do Vasco da Gama. O Vasco da Gama todo destroçado, destruído. E o Grêmio, depois daquela cabecinha da eliminação da Libertadores, só tem um outro motivo. Já com a vaga garantida da Libertadores em 2019, pode entrar sim na fase de grupos. Então, portanto, isso, minha gente, para encerrar essa parte das minhas análises, o Grêmio será tetra no ano que vem, em 2019. E agora o Brian vai falar um pouco sobre o Inter. Grande beijo, Tati Lindemann. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clínica. O Internacional empatou com o Ceará no Castelão por 1-1. Gol marcado pelo Leandro Amião e também pelo Ricardinho. Ricardinho não, melhor, o Richarlison, né? O Ricardinho é o volante do Ceará. O Internacional perdeu a oportunidade de passar o Palmeiras, de encostar no Verdão, e com isso, na próxima rodada, o Internacional vai ter que vencer ou vencer, de qualquer maneira, o América Mineiro no Beira-Rio, para poder encostar no próprio líder Palmeiras. Falando em parte tática, notícias de fora de campo, na sexta-feira teve as eleições do Internacional. Isso porque Marcelo Medeiros, candidato à oposição, e Luciano Davi, candidato à situação. 480 conselheiros renovaram as suas cadeiras no Conselho do Internacional. Ou seja, o segundo turno acontecerá no sábado, 8 de outubro. Ou seja, candidato da situação, Luciano, presidente Marcelo Medeiros, presidente do Inter, candidato à situação como vice, Roberto Melo, e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. E já o Luciano Davi, candidato à situação, vice-presidente, João Patrício Rodrigues, e também o diretor de futebol, o Dani Dublin. Ou seja, a votação deve acontecer das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. E aquele sócio que não comparecer no estádio Beira-Rio terá um aplicativo para poder votar, e pode votar também no site do internacional.com.br. HS Consórcio, sempre com você. Zafari Bourbon, economizar a comprar bem. Ligue 0... enfim. Errei aqui o meu texto da minha ficha. Agora é contigo. Então, gente, agora a gente vai ter a Manuela, nossa querida Manuela, falando sobre
o 12 de novembro na história. É isso aí, gente. Enquanto vai saindo a trilha, então, vamos lá ver. É um dia de muitos aniversários, tá? Muitos aniversariantes no dia de hoje. 12 de novembro, então, a gente comemora o dia do diretor da escola e o Dia Nacional do Supermercado. Então, aí, né, parabéns para os nossos patrocinadores, né? Bom, vamos lá, então. Em 1746 nasceu Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né? Mártir da independência, né? Então, quem mais que a gente pode ver aqui? Nasceu Paulinho da Viola, em 1942, tá? Também nasceu em 63, nesse dia de hoje, a cantora sertaneja Sula Miranda. Tá? A musa dos caminhoneiros, bem lembrado. Musa dos caminhoneiros, Luiz, assim, isso aí. Em 1984, Madonna lançava o álbum, sabem qual? Like a Virgin. Então, como último acontecimento então desse dia importante aí, né, na história, voltando, foi a última unidade do veículo Chevette. Saiu da linha da montagem no Brasil. Então, foi o último dia que se produziu o Chevette, em 1993. É isso, gente. Um abraço grande e uma boa semana. Bah, mas olha só, a Madonna lançando Like a Virgin, então, há muitos anos atrás. E agora a gente vai ter os causos animais que eu apresento. 2, 3, 4. Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Smelly cat, smelly cat. It's not your... Então, a música Smelly Cat, na tradução, é um pouco uma pergunta, né? Gatinho fedido, com o que estão te alimentando? Gatinho fedido, isso não é sua culpa. Então, já faz foram 3 semanas já, desde a eleição felina que teve lá em casa, do dia 28 de outubro, em que os gatos, então, escolheram, né, qual vai ser a ração deles para essa metade do ano. A gente fez uma certa estimativa, né, baseado no tempo de vida de uma pessoa, no tempo de vida de um gato. A gente achou que de 6 em 6 anos dava para tentar trocar a ração, ver o que eles acham da atual ração, se poderia ser trocada, porque, como vocês lembram, eles ficaram muito chateados de não poder votar para a presidência. Então, a gente tentou deixar esse espaço um pouco mais democrático. E aí, bom, como é que foi, né, essa preparação para as eleições? Ao longo da semana anterior, eles foram apresentados a várias rações. Todas elas eram de uma determinada marca, que a gente pediu se eles gostariam de patrocinar o programa. Eles não responderam a gente, então a gente não vai divulgar o nome da marca. Mas são os sabores de frango, de carne e de salmão. E aí os gatos, eles foram, por 2 dias, eles tinham essas 3 opções de ração, e aí eles podiam ir escolhendo, né? E aí, então, justamente no domingo, eles foram, cada um foi enfim, o local de votação foi na sala lá de casa, que era um local mais de fácil acesso para todo mundo. E enfim, como o voto é secreto, né, o voto de um gatinho podia influenciar o de outro. Então, enquanto um estava votando, o outro estava no quarto, né? E, no final das contas, quem acabou ganhando foi a ração de salmão. A ração de salmão para a ração sólida, né, a ração mais seca. E para a ração úmida foi a ração de carne. E é isso, então, essa é a apuração final. Com a maioria dos votos, esses foram os eleitos para os próximos 6 meses de alimentação dos gatinhos. E agora, seguindo a nossa programação, a gente tem a previsão do tempo com o seu Ítalo Curcio e as atualidades. Previsão para a semana. Hoje, segunda. Sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima 21 e máxima de 36 graus. Terça. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e
e à noite, mínima 23 e máxima de 36 graus. Quarta, chuvoso durante o dia e à noite, mínima 21 e máxima de 26 graus. Quinta, sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima 18 e máxima de 27 graus. Sexta, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, mínima 16 e máxima de 30 graus. Sobre a reportagem da semana, é sobre a Feira do Livro, com a ideia de formar novos leitores, a 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre está com uma programação especial para as crianças. Na edição deste ano, a área infantil e juvenil da feira conta com diferentes espaços, com atividades de leitura, hora do encontro com os autores e teatro. Ao caminhar pelas bancas, é possível ver os pequeninos leitores com seus olhos brilhantes e mãozinhas rápidas, disputando um espaço entre os livros. Atento a muitas opções disponíveis à venda, não demora muito até folhearem o primeiro livro. Para despertar o gosto pela leitura, a professora do 4º ano da Escola Municipal Frederico da Fonseca, de Viamão, incentiva os alunos todos os dias no início da aula. A gente pede que eles escolham um livro na caixa de leitura. Vou passar para a Tatiana. Ah, mas coisa boa então saber um pouco mais sobre como está a Feira do Livro e também que vai ter sol no feriado, né? Então, agora a gente vai para a cobertura jornalística do Ângelo Banda Forage. Em primeiro lugar, foi um fim de semana difícil para o país. Eu pude ver as notícias do canal de televisão fechada chamada Globo News sobre o deslizamento de terra na região de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu vou ter que falar bem baixinho, em função, em memória das vítimas dentro do deslizamento de terra. 10 pessoas morreram por conta desse deslizamento de terra. Imagine só o futuro das pessoas que têm futuro pela frente, que queria ter uma vida melhor. Não poderia ter visto uma vida melhor. O pessoal de Niterói, do Rio de Janeiro, acordou de madrugada com esse deslizamento de terra na madrugada de sábado, eu pude perceber, e a imprensa está cobrindo a cobertura desde as 4 horas da manhã de sábado, por conta desse deslizamento de terra. Se alguém estiver morando perto de uma área de risco assim, tem que ligar para a Defesa Civil aqui do Brasil para poder verificar se há uma condição para não acontecer esse deslize todo, para não derrubar casa, para não derrubar hospital, como aconteceu em Niterói. É muito triste mesmo. E hoje aqui na Rádio Clínica, no Café da Tarde, eu dedico a essa matéria em memória de 10 pessoas que morreram dentro do deslizamento de terra na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu até postei no Facebook pedindo as orações para as pessoas, que muitas pessoas estão desesperadas querendo saber notícias de seus parentes, seus filhos e também seus sobrinhos, etc. E a gente faz uma oração pedindo para Jesus assim abençoar essas pessoas. 10 pessoas morreram dentro do deslizamento de terra em Niterói, acho que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. E a imprensa teve que fazer uma cobertura completa, por acaso a Globo News, e agora nesse momento na Rádio Clínica, encerrando esse Café da Tarde de uma forma difícil de falar, pedindo para as pessoas, não morem naquelas áreas de risco, morem numa casa bem próxima para não acontecer esse deslizamento de terra. E essa matéria, eu peço que eu vou dedicar
em memória de 10 pessoas que morreram no deslizamento de terra em Niterói. É uma tragédia mesmo que aconteceu. Seguindo a nossa programação normal, né, sobre o salão de extensão, as entrevistas que foram feitas, né, lá no salão de extensão da URGS, a gente tem a segunda entrevista, então. Muito bem, qual é o teu nome? Eu sou o João aqui da URGS. Muito bem, João. O que explica e representa o teu trabalho? Esse aqui é um salão de extensão para os alunos de graduação. Eles que organizam tudo. Tem aluno da engenharia hídrica aqui da URGS, da engenharia ambiental, da engenharia civil, eles organizam tudo. Eles até constroem os modelinhos simples para os alunos daí das escolas terem essa consciência ambiental, né, de para não desperdiçar água e também toda a questão ambiental de tratar de esgoto. É isso aí. E qual é o ano que tu tá, João? Eu tô fazendo já doutorado, tô quebrando galho para os alunos, porque a gente tá ficando aqui a semana inteira, né? E daí eles não têm todo esse tempo disponível, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem todos os modelos. Eu posso explicar um primeiro ali que a gente tem, que ele faz toda uma contagem dos pingos de água. Tem uma torneira aberta ali, como vocês podem ver. Tem uma torneira aberta e daí fica pingando. A gente faz essa contagem do volume todo desperdiçado de água. Ele, por exemplo, se uma torneira está pingando o dia inteiro, ela enche 5 galões de 20 litros. E se tiver um filetezinho, enche uma piscina de 2.000 litros de água. Por isso que é muito importante. Um dia nisso? Um dia. Olha só, hein? E o outro experimento, que é bem simples também, ele proporciona para as crianças poderem ver todo o ciclo de água até chegar nas nossas casas e depois ser tratado o esgoto. Primeiro a gente mostra ali a captação de água, depois vai até o reservatório superior, trata toda essa água, né, para ficar potável e depois distribui nas casas. Que toda ali a distribuição tem todos os canos mostrando, na verdade tem errado, mas a gente mostra como que é, e até chegar às casas depois do tratamento de esgoto. Né? Então tá, João, muito obrigado, viu? Bom trabalho. Bom, e agora a gente vai para o encerramento do programa. A gente quer agradecer a presença de todo mundo. Durante o programa foi chegando o Luiz, foi chegando a Priscila. E enfim, a gente agradece a audiência. E semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau. Tchau, boa semana. Tchau! Bye!